Amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento, amém? Estou passando aqui para compartilhar uma palavra da parte de Deus para a nossa vida, para a tua vida, e eu creio que Deus, através desta palavra, vai nos fortalecer, vai te fortalecer, vai te dar vigor para você permanecer, para você ter o desejo de vencer dentro desta batalha que você está passando neste momento, amém? Vamos ler Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Observe que Tiago está relatando aqui a experiência do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 4, nós vemos ali a provação de Jesus. E Tiago ele está falando exatamente desta provação, dessa experiência. E eu quero aqui ler juntamente com os irmãos Mateus capítulo 4. Vamos lá, Mateus capítulo 4. Louvado seja Deus. Deus é fiel, meus queridos. Deus, ele é fiel. Observe, capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verso 5: então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Verso 11: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Observe: e eis que chegaram os anjos e serviram. Depois da provação, sempre tem a bênção de Deus sobre nossa vida. Você que está no deserto neste momento, você que está sendo provado neste momento, lembre-se disso. Depois que acabar esta provação que você está vivendo agora, na tua vida, o Senhor enviará os seus anjos com a bênção dos céus para a tua vida. Esta é uma palavra profética. Eu estou aqui profetizando uma palavra que vai se cumprir na tua vida. Logo após o teu deserto, esta batalha, esta luta que você está vivenciando, a vitória do Senhor chegará nas tuas mãos, conforme tu tens buscado, conforme tu tens orado, conforme tu tens clamado, pagado o preço, andado na presença do Senhor. Amém? Observe, meus queridos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, como homem, teve uma vida submissa ao Espírito de Deus. Jesus, como servo, como homem, ele teve uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Jesus, como homem, ele teve uma vida na dependência de Deus, direcionado pelo Espírito de Deus, vivendo a vida de oração, vivendo a vida de jejum, porque isso era necessário para ele, porque Jesus, o Verbo se fez carne, mas em nenhum momento ele se usufruiu da sua glória como Deus, mas ele veio para vencer como homem, para nos trazer este ensinamento e esse fundamento para que o homem pecador em Cristo Jesus, capacitado pelo Espírito de Deus, possa vencer também a sua natureza. Pois Satanás, meus queridos,
ele vence o ser humano, ele termina muitas vezes nos envolvendo, ele termina muitas vezes nos aprisionando, nos tirando da presença do Senhor, nos fazendo de nós escravo dele pela fraqueza do pecado. É a fraqueza do pecado, é a carne do pecado, porque nós somos pecadores, estamos num corpo pecaminoso. Então o diabo ele usa da nossa fraqueza. Observe que Paulo no capítulo 4, no versículo 27 do livro de Efésios, ele diz: não deixe lugar ao diabo. Ao ler esse texto, nós entendemos que nós precisamos abrir um espaço, nós precisamos abrir uma brecha, como nós melhores entendemos no meio do cristianismo. Abrir uma brecha é através de uma fraqueza, é através de uma palavra, é através de uma palavra que leva nós a pecar, é através de uma situação que é gerada na nossa vida, que leva a nós transgredir o mandamento de Deus. Quando isso acontece, quando nós tropeçamos na palavra, ou seja, quando nós desobedecemos a palavra, no mundo espiritual se abre uma brecha, e aquela brecha o diabo ele começa a atuar na nossa vida. Mas observe, se sujeitar a Deus, observe pelo espelho nosso que é Jesus. Jesus, ao ser batizado como homem comum, Jesus, ao ser batizado, ele é ungido, ele recebe a presença, a gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos capacita, o Espírito Santo de Deus é que nos habilita, o Espírito Santo de Deus é que nos fortalece, é que nos ensina, é que nos consola. Sem Jesus nós não podemos vencer, sem ele nada podemos fazer, como ele descreveu no capítulo 15, a partir do versículo 1 em diante do Evangelho de João. Se nós não tivermos nele, nós não vamos produzir fruto, nós vamos ser como um galho que é quebrado de uma árvore e é jogado fora, e ali daqui a alguns minutos, aquele galho que foi quebrado da árvore, ele começa a murchar, daqui a pouco a sua folha seca, daqui a pouco some, e assim será lançado no fogo. Essa é uma parábola de Jesus no capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus, como homem, ele se submete ao ser ungido com o Espírito Santo no capítulo 3, a partir do versículo 13 do livro de Mateus. Ele sai das águas e logo ele é levado pelo Espírito ao deserto para uma finalidade, para um propósito. Qual? Ser tentado por Satanás. Pois é, Deus levou Jesus para o deserto para uma finalidade. Qual? Ser tentado por Satanás. Talvez você neste momento que está assistindo esse vídeo está dizendo: eu não sei por que essa provação na minha vida, eu não sei por que esse deserto na minha vida, eu não sei por que essa luta na minha vida. Deus está te respondendo pela sua palavra. Assim como Jesus foi capacitado, assim como Jesus tinha um ministério, assim como Deus tinha algo na vida de Jesus, uma missão na terra para cumprir através da vida dele, e ele tinha que vencer como homem na carne, sendo submisso à palavra de Deus, sendo submisso ao Espírito de Deus. Assim é na minha vida, assim é na tua vida. Então Deus está te dizendo neste momento: a luta que tu está passando é porque Deus te colocou frente a frente com o inferno. Sim, Deus te colocou frente a frente com Satanás, com o inferno. Você está sendo alvejado pelo diabo, você está sendo oprimido, a luta está grande dentro de você, é interno, é uma batalha. Mas observe, Jesus se sujeitou ao Senhor por intermédio de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus estava debaixo de jejum, Jesus estava mortificando a carne e estava dando lugar ao Espírito. Jesus estava debaixo de oração, aleluia. Jesus estava debaixo de obediência da palavra. Primeiro, uma vida direcionada pelo Espírito de Deus. Segundo, jejum. O Senhor está dizendo: o segredo está em jejuar com propósito. Terceiro, estava debaixo da obediência da palavra, porque o propósito de Satanás era fazer Jesus tropeçar na palavra. O homem saiu do Éden por desobedecer a palavra, e o homem vai entrar no Éden, ou seja, num novo paraíso, através da obediência à palavra. E o diabo, ele sabe disso,
fraco, então ele se levanta na minha e na tua fraqueza para nos levar a desobedecer a palavra, porque ele sabe, se o homem desobedecer a palavra, maldição atrai sobre a sua vida. E ele sabe também, se o homem permanecer na palavra, a vida dele será abençoada, a vida dele será próspera, e Deus vai honrar na terra, assim como Deus honrou Jesus após a provação no deserto. Depois da provação, Jesus resistiu pela palavra. Jesus sempre ele falava: olha, Satanás, está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem. O diabo estava querendo tirar Jesus do propósito de consagração de jejum. Quando você entra no jejum, o diabo começa a se levantar. Ele usa pessoas, ele usa vidas para criar uma situação, para te provocar a ira, tirar você do foco, tirar a tua visão daquilo que você está naquele momento. Esse é o propósito do diabo. Mas Jesus falou para ele: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. O adversário não satisfeito, ele começa a criar outra situação, mas o propósito do diabo era levar Jesus a se prostrar e adorar a ele. Sabe quem é que luta 24 horas para roubar a adoração do único que é digno de receber, o Todo-Poderoso? O Senhor é Satanás. É Satanás que luta 24 horas para roubar a adoração que pertence ao único Senhor e Salvador, o Senhor Todo-Poderoso. Só Ele deve ser adorado. Só ele deve ser reverenciado, só ele deve ser honrado. Então o diabo ele faz de tudo, meu querido, minha querida, para levar você a se prostrar e adorar a ele. Como irmão, eu me prostro e eu adoro Satanás. Quando você peca, quando você desobedece a palavra, quando você está mentindo, quando você está roubando, quando você está vivendo injustiça, quando você está fazendo as coisas erradas, que é contrária à palavra de Deus, você está adorando a Satanás. Você está deixando de adorar a Deus pela submissão à sua palavra, e você está adorando ao diabo pela desobediência à palavra de Deus. Pois quando nós desobedecemos, nós caímos em uma adoração maligna, que esta adoração que recebe é o diabo. É o diabo que recebe esta adoração. Mas Deus está falando neste momento com pessoas aqui. Deus está falando neste momento com pessoas através deste vídeo. Você está no deserto, foi Deus que te colocou. Sustenta, permanece na palavra, permanece na consagração, permanece na oração. O diabo vai se levantar de toda maneira, mas não se submeta, aleluia, mas se submete antes à palavra do Senhor, porque Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus, amém? Quero orar pela tua vida, Senhor Deus. Peça ao Senhor, meu Pai, fortaleça a tua filha agora. Toma nas tuas mãos o teu servo, a tua serva, a tua filha que está no propósito, o teu servo que está no propósito, direcionado pelo Espírito, direcionado, está no deserto, mas está direcionado, está no deserto, mas está, aleluia, guardado, está no deserto, mas Deus está cuidando, está no deserto, mas Deus está provando. Tudo que Deus está fazendo na tua vida tem um propósito glorioso, e Deus vai te honrar, Pai. Fortalece a tua filha, dai graça, dai ânimo ao teu servo agora. Visita onde estiver, meu Pai, visita a tua filha, o teu filho, aí rompendo agora toda a fortaleza, aí quebrando agora todo laço, a desfazendo agora todo embaraço. Deus, renova cada dia a tua filha, o teu filho dentro do propósito, e dá, Senhor, a vitória em nome de Jesus Cristo. Recebe esta palavra da parte de Deus, porque Deus é contigo. Fica na paz do Eterno.